Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é mais um episódio do podcast literário Rabiscos. E é isso, chegamos ao começo, resistimos, cá estamos, ao primeiro episódio do ano de 2021. Um ano que já começa aí turbulento, né? Que já começa dando continuidade à catástrofe pandêmica que estamos vivendo. Ainda continuamos contando os nossos mortos, ainda continuamos perdendo pessoas que amamos. Os nossos idosos ainda continuam sendo uma das parcelas que mais sofrem com o Covid. Bom, mas a gente está num podcast literário e eu acho, até posso dizer mais do que um podcast literário, a gente está num podcast poético. E ter poesia transmitida em um serviço de streaming que seja, chegando a tantos lugares, tantos estados, faz com que eu sinta que o Rabiscos contribui um pouco dessa contracorrente da antipatia, do menosprezo, do descaso. Eu acho que não daria para ter um primeiro episódio sem falar de poema, de poesia e mais, sem refletir sobre recomeços, recomeços e suas formas. Como diz também o poeta, e eu sou dessa máxima, que a sociedade deveria ouvir mais os seus poetas do que os seus políticos. Bom, não por menos, a minha convidada, Cali Boreas, minha querida poeta portuguesa Cali Boreas, quase com sangue carioca já. Ela vem com um livro novo, foi lançado aí no meio da pandemia, mas principalmente ela vem com o seu impacto. A Cali, além de escritora, ela é atriz, ela interpreta, ela canta, ela dança. É uma artista completa que toca a gente, que vai lá dentro mesmo. Seu novo livro, Tesserato, mostra sua potência também, que ela consegue dar um sentido poético a uma forma geométrica. Para quem não sabe, Tesserato é uma forma geométrica, meio que em 3D, com um cubo dentro do outro, assim. E quando eu li Tesserato, falei para a Cali que eu queria falar com ela aqui sobre esse livro. Me veio uma sensação de novos começos, e eu acho que não se encaixaria melhor do que hoje, 5 de janeiro de 2021. O livro ele tem essa nuance de recomeços, de volta também, de repetições. Dentro do livro a gente tem um outro livro em páginas pretas, mas em prosas poéticas, que é como se fosse uma angústia sobrevivente no meio da poesia. Tesserato é o segundo livro da Cali, foi editado pela editora Caos e Letras. O primeiro livro, Outono Azul Açul, que é lindíssimo também, foi publicado pela editora Urutau. Para comprar os livros, você pode encontrá-los no site das editoras, Caos e Letras e na Urutau, ou até mesmo com a própria escritora. O Instagram da Cali é Cali Boreas, com Z ao final, Boreas. Pode falar direto com ela. E eu espero que esse episódio chegue bem a você, seja você aí recluso em casa, seja você no trabalho necessário, seja você no momento de lazer, de férias. A edição e montagem é feita por mim, então tenha um pouco de cuidado ao ouvir. Eu tento fazer o meu melhor e eu tento fazer com que o programa chegue mais audível possível. Eu sou faz tudo dessa casa. Para dúvidas, sugestões, reclamações, só entrar no Instagram do próprio podcast, podcast Rabiscos, ou por e-mail, podcastrabiscos@gmail.com, ou falar direto comigo através do meu Instagram pessoal, Tadeu F. Rodrigues, o F de Francisco, Tadeu F. Rodrigues, ou por e-mail, tadeufrodrigues@gmail.com. Minha querida amiga Cali Boreas, Carol, que felicidade que eu tô de gravar o primeiro episódio do Rabiscos do ano 2021 com você. Eu achei que você não pudesse escrever um livro tão lindo quanto Outono de Azul a Sul, e você conseguiu com primor. E quando a gente conversou, eu te falei da vontade de discutir algum tema junto com o seu livro e como o começo de ano inspira recomeços, né? A gente fala sempre no primeiro dia do ano, janeiro, a virada do ano, os recomeços. A gente está saindo do ano difícil aí. Eu acho que casou muito bem. A gente tinha tentado gravar antes, não tinha dado certo. E acho que casou muito bem essa nossa ideia, casou muito bem esse nosso espírito de união poética que a gente tem, né? A gente que troca aí, a gente já lançou livro junto. E eu entendi o Tesserato como um livro corajoso, assim. E você fez uma publicação, um lançamento em meio à pandemia, né? Eu lembro que quando a gente conversou, você até perguntou o que achava do lançamento online.
Dias depois você disse que lançaria, eu fiquei muito feliz. E você consegue fazer a gente sentir, o Tesserato é isso. Se o livro todo coubesse numa poesia, Kali, qual seria a poesia do livro? Bom, primeiro, muito feliz assim de nos encontrarmos mais uma vez, ainda que virtualmente. Sempre um prazer enorme conversar contigo, encontrar-te, poetizar contigo, trocar poesia e vida. E eu sou uma fã incondicional do Rabiscos. Você é sócia do Rabiscos, já? Sou sócia. Estou muito feliz com este nosso encontro a abrir este 21, este novo ano. Se o Tesserato tivesse que ser resumido em um poema só, talvez eu escolhesse o que tem o nome do livro, que é Tesserato. Porque primeiro porque é o poema que o inaugurou. Foi o primeiro poema que eu escrevi, né, e que eu vi que estava a criar um novo ambiente poético, né, para a minha escrita, e é um poema que me é muito estranho ainda até hoje. É um poema que eu não... Sempre que o leio ainda estou a tentar decifrá-lo, e acho que o que eu sinto é que todos os outros poemas do livro foram tentativas de dizer a mesma coisa de obsessivas outras maneiras. Então eu escolheria esse Tesserato. Você podia ler ele pra gente. Posso, é muito estranho. eu já o li umas 2 vezes, assim, umas lives, e no lançamento mesmo eu li-o também. Não tem como eu falar com você e não pedir pra você ficar lendo poesia o tempo todo, você sabe disso, né? Então, eu vou lê-lo. Tesserato. Há uma paisagem a solo aberto, dentro do meu corpo, do tamanho do meu corpo, e entanto desmensa. Mas eu não a chamaria paisagem, é mais um descampado profundo, do peito às costas, rasgando para o cume do sexo e venta. Infinito contrátil, um descampado oco aqui dentro. É de noite nele, ou ao menos por algum motivo sombrio faz escuro nele. É longamente deserto nele, ou ao menos por algum motivo baldio faz eco nele, concretamente. Uma espécie de ânsia movediça no espaço excessivo. A que me agarrar não há, a que me aguar não há. Falta a falta que flauta, que acorde on, ali no mundo, para simplesmente viver a hora. A hora, em castelhano, é agora, mas em português pode ser outro tempo. Para viver arregaçada de mundo, mas eu não o chamaria mundo, é mais um outro dentro. A palavra dentro tem dentro a palavra entro. É que dentro é feito de entrar, de entrar. É isso que eu impreciso. De entrar de onde se acende a paisagem em mim, alumbrar-me de dentridão. Entretanto, é mais entre nada, e agora penso, até o vazio precisa ser preenchido de vazio. Esta crassa insularidão, onde tivesse acabado a água, semente secura, chuvância, a lembrar-me da chuva. Mas eu não a chamaria chuva, é mais um suor de alta voltagem. Estou off, estou suja de mente. Sabes a furta-cor? Falta-me a furta-cor, espécie de ponto de concentração. Um ponto de vista sempre serviu para anular o caos. Mas eu não o chamaria caos. É mais um rodopio suspensório sobre o bueiro. A olho nu até parece que danço, mas condenso só. Neblinamente atraio extravios cegos ou a verem demais. É no fundo a mesma coisa. E agora penso, a surdez também deve ser demasiada audição. Se mente, se cura. Não por acaso a mente se chama
mente. Sabes a tecla Escape? A olho nu até parece que isto é poesia, mas é uma espécie de furtador. Mas eu não a chamaria dor. É mais uma lucidez do próprio corpo. É mais um outro dentro, mas eu não o chamaria mundo. Para viver arregaçada de mundo, outro tempo, em português pode ser a hora. A hora, noutra língua, seria agora. Para a mente simples viver ali num mundo que acorde on falta, a falta que flauta, falta, a que magoar há, a que amarrar há. No espaço recessivo, uma espécie de dança morre disso, concretamente. Faz seco nele, bafio, ou ao menos por algum motivo. É longamente deserto nele, faz esconso nele, escombrio, ou ao menos por algum motivo. É desnorte nele. Um descampado rouco aqui dentro, finito, volátil, inventa, rajando para o lume do sexo, profuso das costas ao peito. É mais um descampado, mas eu não o chamaria paisagem. E entanto desmensa, do tamanho do meu corpo, dentro do meu corpo, há uma paisagem a sol aberto. É muito lindo, é muito lindo. Mas é muito estranho também. Eu acho muito bonito. Estranho. Ele é estranho, mas ele é igual o Tesserato, sabe? É, eu acho que ele tem essa... Por isso que eu acho que ele é o que talvez resuma o livro, porque ele tem essa estranheza da própria sensação que eu tive que gerou o livro, que foi uma sensação de... No fundo, todo o livro é em volta do que é estar aqui, o que é o aqui, né? Que é isso? Todo o livro gira em volta disso, e o Tesserato, essa figura geométrica, né, da quarta dimensão, que na minha cabeça gira, né, e é como se a pessoa estivesse dentro dele, né, e sem conseguir entender muito bem essas dimensões do tempo e do espaço, como se cruzam. E é um poema também que também o representa, porque ele tem uma coisa circular, né, ele meio que volta ao início. Ele repete, ele tem uma repetição, que por isso que ele é melhor sendo lido, não ouvido, né? Porque dá para fazer essa comparação, esse paralelismo. E ele tem essa coisa de meio que voltar ao início, mas já não é o mesmo início, já é no fundo a busca de uma curva ali. E o livro tem isso, ele tem um princípio, um meio e um fim, e nesse fim ele meio que tenta de desconstruir tudo. Teve alguém que fez uma resenha ao livro do site do Mundo de Cá, o Alexandre Kovacs. Foi ele? Agora não estou certa se foi ele, mas acho que foi. Ele disse isso, que o Tesserato é... O tempo todo ele busca a sua própria desconstrução. Então eu venho com eu lanço uma teoria e depois eu mesma... coloco-a sob suspeita, e o livro todo é um pouco isso. Parece que os poemas se autoalimentam, assim, uma coisa meio, para usar um termo da filosofia, autopoético. O Tesserato, ele é uma figura muito curiosa. Você fala que talvez ele seja melhor lido do que ouvido. Eu não sei se eu concordo, porque eu gosto muito de ler poemas em voz alta aliás, eu li o livro de poesia em voz alta. E os seus poemas, eles são muito sonoros. Eu acho que tem uma... Não sei se é porque eu te conheço, e eu sempre imagino você lendo também. E eu gosto do jeito que você lê, porque você sempre imprime e se expressa um ritmo muito próprio, assim. Eu gosto disso, porque às vezes a poesia ela passa batido, ela passa muito rápida. E o Tesserato, sendo essa figura estranha, que a quarta dimensão dá essa sensação de profundidade. Eu nunca ia parar para pensar que o Tesserato poderia ser uma figura geométrica poética. E você consegue. Tem uma frase do Tesserato que eu grifei quando eu li a primeira vez, que fala que até o vazio precisa ser preenchido de vazio, né? Isso é muito emblemático. E você lança esse livro com esse nome estranho, estranhamente bonito,
você lança ele no momento que as pessoas estão tendo que se redescobrir. As pessoas estão tendo que se entender recomeços também, né? Quando você faz um lançamento online, que aliás foi lindo o lançamento pela editora Causa e Letras, né? Quando você faz esse lançamento, você tem um diálogo muito diferente do que seria em tempos normais, né? E ao mesmo tempo que a sua poesia me soa como esperançosa, ela me soa como ponto motor de algo que pode ser levado para vários lugares, assim. E como você vem do lado de lá do oceano, talvez faça mais sentido ainda essa visão, assim. Como que você enxerga, Cali, esse momento que foi lançado o livro em meio a uma pandemia, né, que ninguém nunca imaginou que passaria por isso? Como que foi para você a experiência desse contato muito mais virtual, né, e muito mais reclusivo? Talvez as pessoas que não liam poesia passaram a ler poesia, acredito eu. E a gente teve um aumento do consumo de arte, né? Você que também faz frente a vários movimentos artísticos aí, dança, canta e uma excelente atriz, interpreta. Como que você viu isso, assim? Como que ficou essa esperança dentro de você? Então, eu acho que o lançamento, quer dizer, o livro ia ser um livro de 2019, porque eu escrevi-o todo em 2019. Para mim era importante que ele fosse lançado, nem que fosse assim, no último dia de dezembro, porque ao contrário do Outono Azul Açul, que foi um livro que não era um livro, eram poemas que eu ia escrevendo que eu não pensava nunca em publicar e de repente um dia isso fez sentido, então eu fiz o livro com poemas espalhados ao longo de muitos anos, principalmente os anos aqui no Brasil. Já o Tesserato foi outro processo completamente diferente, já foi uma coisa muito mais concentrada, intensa e em torno da mesma coisa, por isso ele é um livro mesmo, não é uma coletânea, né? Eu até costumo sugerir que ele seja lido na ordem, na sequência, porque eu acho que tem um além de ter uma respiração de um poema muito longo e depois um poema muito curto, que é como se o poema muito curto resumisse, sintetizasse, como se ele dissesse assim, não era preciso esse poema longo todo, bastava isto. Então ele tem essa onda e tem essa desconstrução no final, então eu acho que ele é um livro. Então para mim era importante que ele fosse lançado em 2019 e aí aconteceu, né, essa situação toda mundial, acabou que ele se tornou um livro de 2020, ele acabou por ser lançado em julho, acho que julho, e fez super sentido para mim, porque na verdade sendo um livro sobre a suspensão, né, sobre um aqui suspenso, teve tudo a ver com o momento de pandemia, de quarentena, em que todos ficámos suspensos, num aqui um pouco totalmente indeterminado, não é? Sem previsão, sem referência de espaço e de tempo, ficámos como se estivéssemos num balão, cada um no seu balãozinho, a voar por aí, né, flutuando, sem entender muito bem o que estava a acontecer. Então acho que ele combinou com a época em que foi lançado. E por outro lado, essa coisa de ter que ser tudo virtual, eu acabei por fazer algumas lives, fiz um programa de poesia, no qual tu participaste também. Que eu amei. E fiz uma performance poética também, logo em maio, um pouco reproduzindo o que eu fazia nos palcos, que eram as Jam Poetry Sessions. Então eu tentei com músicos, improvisando, né, a conversa da poesia com a música. Eu tentei fazer isso virtualmente, claro que foi diferente e tudo, mas tentámos nos adaptar a esses novos tempos, e eu acho que isso também tem a ver com o Tesserato, essa coisa virtual que na verdade não assenta, né, em algo concreto, tem a ver com essa figura que não existe no concreto, né? O Tesserato mesmo, esse hipercubo, nós não conseguimos vê-lo na nossa terceira dimensão. Ele é uma figura abstrata, então eu acho que o livro super combinou com esse momento mundial
E não por acaso, eu ao longo desta pandemia toda, desta quarentena toda, acho que eu não escrevi mais nenhum poema. Porque era como se eu não tivesse nada de novo a dizer, como se o Tesserato de alguma maneira já tivesse previsto esse momento também. Então, como se, está tudo ali, toda essa suspensão, toda essa perdição temporal, espacial, o que é estar aqui, eu já disse. Então eu fiquei também um pouco em suspenso, continuei em suspenso, né? Continuei na espera. Curioso isso, né? Porque eu converso com os meus amigos, com as minhas amigas que são poetas, e eles estão numa onda contrária, assim, muita gente está produzindo muito, né? No começo, não, eu acho que deu aquele susto, aquele baque, né? A gente não entendia o que estava acontecendo. Depois todo mundo quis falar um pouco, né? E é legal que você vem com um livro com toda uma carga, assim. Eu sempre penso, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, nossa geração nunca passou por uma pandemia, né? O mundo atual, né? A gente está vivendo uma pandemia que está trazendo sentimentos novos. E poetas falam sobre sentimentos. Basicamente, a gente fala sobre isso e só sobre isso, né? Tudo que a gente fala envolve sentimento. Talvez a maior e menor de grau, de intensidade, mas a gente fala de sentimentos e a gente está experimentando sentimentos novos. E talvez mais do que sentimentos novos, a gente tem experimentado dores novas, né? E a dor da distância, os nossos idosos sofrendo mais, porque já não tem tanta intimidade com a tecnologia e acaba não podendo ter a sua vida cotidiana. Você acha que esses sentimentos novos estão vindo como, assim, na sua visão poética? O que você acha como que você acha que o ser humano tá lidando com esses sentimentos novos? E se é possível a gente falar sobre recomeçar num ano que ainda não temos uma resolução para nada? Eu acho que o que muitas vezes entendemos como recomeço é quase sempre uma repetição de um começo passado. Acho que é muito difícil nós vermos o que ainda nunca vimos. Acho que aquilo que nós projetamos para o futuro ainda é um passado revestido. Eu acho que nós tendemos muito a repetir estruturas e ser realmente inovador, é muito difícil. E eu creio que isto tudo que aconteceu deu um empurrão, pelo menos para os poetas, para quem olha o mundo com poesia, para talvez conseguir um verdadeiro recomeço a partir de novas estruturas, de novos olhares, né? Esse olhar que se debruçou na janela durante tanto tempo e só. Eu disse que eu não escrevi nenhum poema, mas não é totalmente verdade, porque eu escrevi coisas no Instagram, que é uma ferramenta que eu acho ótima para mim, porque eu adoro fotografar e fotografia, enfim, e muito do que eu escrevo parte de fotografia. Então, algumas vezes nestes meses eu escrevi coisas para algumas fotografias que eu fiz, e uma delas falava disso exatamente, eu posso até ler aqui, que é pequenino. Eu ia falar isso, se você pudesse ler para a gente. É assim: passos que se direcionam são ainda pueris. Quase sempre o que vemos como futuro ainda é passado. Raramente vemos o que ainda nunca vimos. E para esse passado enfuturado, cuidadosamente revestido, caminhamos com uma insistência comovente. Passos fortes são os que, enfim, anularam as direções e dançam em vez de caminhar. Passos que se habitam a si mesmos, deixar entrar o invisível e talvez consigamos entrar no presente, o único futuro que existe. Então acho que isso talvez seja o que nos pode falar de recomeço neste momento, né? Não adianta muito, porque quando, por exemplo, nós começámos o ano 2020 todos cheios de o início da década de 20, né? Uma nova década de 20, eu pelo menos estava cheia de direções,
direções. E chegámos à conclusão que não adianta ter direções, não é? Então acho que temos que... Os passos, em vez de se direcionarem, têm que sim dançar. É difícil falar de esperança e de recomeço, talvez, com pessoas morrendo também, né? Acho que a gente tenta ser esperançoso, a gente tenta recomeçar ou começar dentro do recomeço conceituado aí por você e também explicitado na poesia, mas é difícil a gente saber que o nosso mundo, as pessoas estão morrendo, né? Eu vejo muita esperança, não como um otimismo, mas como uma curiosidade. A esperança para mim é assim, enquanto eu estiver curiosa para saber o que vai acontecer sobre a minha história, a do outro e a do mundo, eu permaneço, eu esperanço. Eu acho que e a partir daí o nosso olhar poético que nos salva, né? de tentar olhar por dentro, né? E recomeçar a partir disso, do presente. Eu cada vez mais tenho... Isso é uma coisa que me mudou muito nessa pandemia. Esse... estar no presente. Teu poema do Mário Quintana, quando você estava lendo, até coloquei ele aqui, que eu gosto muito, que fala assim: nada jamais continua, tudo vai recomeçar, e sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Acho tão emblemático esse poema do Quintana, porque vai muito ao encontro do que você está falando. Eu acho que a dor, a esperança, o recomeço, ela flerta muito com a angústia também, né? Esse outro sentimento. Eu até queria fazer algum dia um episódio sobre a angústia e a poesia também. E eu acho que a sua poesia também tem muito de angústia, que é a angústia no sentido de ser algo que não passa, que está ali dentro, preso, que quer sair e ao mesmo tempo tem seus altos e baixos, assim. Como que é a sua relação com ela? Então, a angústia, eu acho que ela vem do futuro, né? E daí esse exercício obsessivo de me manter no presente. Eu acho que isso foi o meu maior ganho com tudo isto. Eu posso ler um do claro. Tesserato que eu acho que tem a ver com esse despojamento. Você pode tudo aqui. Esse despojamento de estruturas, né, passadas. É um que se chama Matrioshka, que é um poema em prosa. Matrioshka. Viveu dentro de um romance ruinzinho por 50 anos. Um best-seller aguado, cansativo, que a autora, porém, não cansava de aguar, ou como se diz, escrever. Nada era muito surpreendente porque o raio da autora fazia questão de usar e abusar daquela técnica escolar dos indícios. E ainda por cima, como era um romance ruinzinho, já se vê que eram indícios nada sutis. De modo que, com um mínimo de esperteza, mais intuída do que tida, ela ia costurando de antemão mais ou menos tudo o que lhe ia desacontecendo. Até que, no destempero de mais um dia, pensou em levantar o peso de olhar para cima e ainda de esguelha e tudo, decidiu-se a rebentar com a pele do papel e assim a esmiuçar fibras, a desviar-se de palavras, entrou num lugar chamado vida. Não havia nada na vida. Era um espanto de deserto. No deserto, todos os caminhos são igualmente bons. Por isso, pôs-se simplesmente a andar, sem saber mais nada. É demais. Eu tenho marcado, vocês em casa não estão vendo, mas a Kali tá vendo, ó. Esse poema é marcado no meu livro. Ah, tô vendo. Eu adoro ele. Nossa. Eu acho que fala disso, né? No deserto todos os caminhos são igualmente bons. Então, nós não temos nada. A vida, a partir do momento em que nós sabemos que vamos morrer, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, se nós não encontrarmos sentido no momento presente, é como o Tesserato termina com um verso de um poema que já existia quando ele foi publicado, mas que eu não quis que ele entrasse inteiro. Eu só coloquei o verso final, que é: e um dia, no tanto de um instante,
morrer como um animal, tendo desconhecido a vida toda a palavra morte. O que não é possível. Mas talvez seja possível segundo a segundo, né? Tentar viver como se a gente não soubesse. É a única maneira, eu acho. Depois do Matryoshka, tem uma apuração que você fala: em vez de perguntares o que eu quero, aprende a perguntar-me quem é o eu que nada quer. Você trabalha muito com essas questões nesse livro, no terceiro ato, com essas questões de desconhecimento. Você falou de desconstrução também, né? É sempre um questionamento desse nada, né? Eu chego ao cúmulo de dizer num poema que amar e não amar é no fundo a mesma coisa. Então, esse é o maior nada que pode ter. Acho que o livro toca nesse limite. E não é nada racional, foi realmente tudo muito intuitivo. O seu livro chega às pessoas ali de um jeito muito curioso, assim, né? Eu já troquei ideia com pessoas que leram e eu quero que você, sempre que lançar livro, venha aqui falar, porque eu gosto de ter o privilégio de poder falar com os autores dos livros que a gente lê. E o seu livro, ele chega às pessoas de um jeito muito diferente para cada um, assim. Eu acho isso muito legal. E quando eu ouço você falar sobre algum poema, a gente que, né, já participou de live junto, que eu já vi você falando, que eu vejo você lendo, parece que eles vão significando coisas diferentes. E eu lembro que eu estava relendo o livro agora, para a gente bater o papo, fui marcando algumas poesias que eu gosto, enfim, meus livros são todos marcados mesmo. Eu entendi o seu livro como formas de estar em lugares diferentes a cada leitura. Você sempre fala muito do estrangeirismo também, da forasteira, né? E eu acho que isso não é proposital, não sei, você pode me falar melhor. Mas ele tem um sentido poético que foge do senso comum. Porque uma frase pode ser muito simples se lida no primeiro momento e pode ser muito rebuscada se lida no segundo momento. E você gosta muito das palavras, você usa palavras muito boas, assim, que a gente sabe às vezes, mas não as utiliza e ela tá lá em algum lugar dentro da gente. Como que é, assim, nesse seu processo? Isso que tu disseste faz todo sentido dentro da figura geométrica, inclusive, porque é exatamente isso que eu imaginei. Tipo, eu, no caso, né, o sujeito poético, dentro desse tesserato, como se ele estivesse a bater nos vértices. Então, a mesma coisa pode estar num vértice e ecoar no outro de outra maneira o tempo todo, como se as dimensões do tempo e do espaço estivessem confusas e então isso que tu falaste faz todo sentido. É engraçado que eu estava a pensar no poema Estrangeirismo agora mesmo, quando tu falaste assim, uma sintonia que nós temos, né, para variar. Porque falando de recomeço, o exílio para mim, que é uma coisa muito presente na minha vida, né? Eu já morei na Roménia e há 11 anos moro no Rio. Eu vejo sempre como um exercício muito mais poético do que geográfico, justamente um exercício de um recomeço obsessivo que eu sinto, e neste momento eu já sinto que eu já sou demasiado daqui, que eu já preciso ir para outro lugar. Talvez até voltar para Portugal já fosse um exílio neste momento, né? Porque a poesia é isso, é inaugurar sentidos. Então eu, como a minha poesia é muito física ao mesmo tempo, ela parte muito de coisas que eu vou vendo, como uma poça de água, uma luz que bate de certa maneira, não sei aonde, alguma coisa que passa por mim e a partir daí eu uso aquilo para me dizer coisas a mim mesma. Eu vou indo sem saber para onde eu vou e quando eu vejo eu disse, eu tinha que me dizer isto a mim mesma. É até viciante escrever, né? Este processo do tesserato foi bem viciante. E por isso que eu fiquei tão obsessivamente a tentar dizer a mesma coisa de tantas maneiras.
Então talvez eu lesse esse poema do estrangeirismo, já que nós dois pensamos nele. Pode sim. Estrangeirismo, que é o vértice 1, né, do livro. Me desnorteei não para me desorientar, embora me tenha ocidentado, e sim para achar o lugar do não lugar em todo e qualquer lugar. Isto é, me solidifiquei não para fundar outro solo natal, embora haja um trabalho de reparto, mas para pulverizar o ter nascido e levar a todos os lugares o meu exílio. Ele inicia, porque ele é quase como se fosse ele está bem no início, né? Então ele é quase como se fosse um ponto de contato ainda com o Outono Azul a Sul, de alguma maneira, que é um livro todo de exílio, né? Eu também gostaria de ler já que falaste das palavras e da linguagem, eu acho que isso realmente é algo que me conduz muito, né? A própria linguagem me conduz na escrita. Então acho que há um que também representa talvez muito este livro, que é o Mami Hlapina Tapai, com este nome estranhíssimo. Então, vamos lá. Em russo, há uma palavra específica para o afeto que se tem por alguém que se amou. Em tcheco, há uma palavra para um certo tipo de angústia diante da própria mediocridade ou falta de habilidade. Lembro de Kundera falar disso. Na Escócia, parece que há uma palavra para o tique do lábio superior que indica a antecipação da alegria. Em albanês, há alegres 17 e 27 palavras, respectivamente, para sobrancelhas e bigodes. Em romeno, há sei lá quantas que significam todas elas neve, mas cada uma para especificar um certo tipo de neve, que por aqui, ao sol marinheiro da língua portuguesa, não distinguimos, por desnecessidade. E se o russo olha para o amor antigo, veja bem, o japonês inventou uma palavra para um sentimento de pré-amor. Em Yagã, idioma indígena falado por um povo da Tierra del Fuego, Mami Hlapina Tapai é aquele olhar trocado por duas pessoas quando ambas querem que a outra tome a iniciativa de fazer algo que ambas sabem que querem, Mas o que é a coisa menos a palavra? A palavra menos a língua. Isso que se percebe num repente e não tem esqueleto nem contorno para apoiar a sua existência, não existindo, pode ainda resistir. Se a língua nos funda a humanidade e se há quem saiba que neve não é simplesmente neve, como amor não é simplesmente amor, assim como a saudade não é só uma falta e calunga não é só saudade, mas também abismo, e Deus, como posso eu dizer algo agora daqui de onde estou? Muito lindo. Muito incrível, muito incrível. Nossa, eu amo ver você lendo, assim. Tem um poema no livro que eu gosto muito, que eu acho que ele me afaga, assim. Em algum momento, ele já está quase na parte final do livro. E eu gosto do jeito que você fala, porque ele parece uma observação, e eu queria pedir você para ler ele também. Eu acho que o ouvinte em casa vai entender o que eu estou dizendo, que é o Janelitude. Eu gosto muito dele e ele me serviu de certa altura, porque eu li o livro, às vezes que eu li o seu livro, eu li na sequência, eu não li ele picado. Eu sempre li ele de modo contínuo, e quando eu chego nesse poema, que ele sai das páginas pretas e entra novamente na página clara, eu sinto essa mudança do livro, né? Porque as páginas pretas que você coloca no meio do livro, como se fosse um caderno fechado, assim, né? Você interrompe uma narrativa e coloca poemas com outros sentidos, e de repente você volta ao livro, né? Para o ouvinte entender, o livro ele tem essas páginas escritas em papéis pretos no meio, né? Quase que, acho que no meio mesmo, exatamente no meio. E depois ele volta ao ritmo que ele tinha, só que talvez renovado, não sei. E Janelitude reinaugura o livro, né?
Queria que você falasse um pouco do poema e depois lesse pra gente. Então, essas páginas pretas, porque o hipercubo, né, a figura do tesserato, é um cubo dentro de um cubo, que se amplia na quarta dimensão. Então, o meu sonho era que o livro tivesse uma forma geométrica, sei lá, que talvez levasse a isso, né? Então, o mínimo, né, que eu achei que podia fazer era fazer esse livro dentro do livro, né? Como se fosse esse cubo dentro do cubo. E eu chamo essas páginas pretas o buraco negro, que acho que são poemas mais em prosa, na maioria, isso. E depois volta à estrutura, né? A estrutura do poema longo, poema curto, dos vértices, dos lugares íntimos, né? Que expressam um pouco esses lugares dessa quarta dimensão que nós não conseguimos agarrar tão completamente na mão, né? São coisas que se tocam só. E o Janelitude, engraçado, foi um poema daqueles que saiu assim, sabes, tipo, não sei se fácil, mas parecia que ele já existia em qualquer lugar e eu só, não sei. E é engraçado porque ele também, essa coisa da janela tem muito a ver com a quarentena também, né? De estar à janela. Então eu vou lê-lo. Acho que ele fala mais sobre ele do que eu. Janelitude. Ei, você, tu, sim, vem cá. Apoia-te aqui, no parapeito deste poema. Descansa um pouco. Posso servir um café, queres? Não, espera, não vais. Pode ser chá, chuva, chocolate. Também prefiro. Também me acalma. Isso. Apoeta-te aqui. Não bate o sol aqui. Aqui é sempre meio madrugada, meio lusco-fusco. Sim, também estou em trânsito, embora esteja aqui à janela. Mas repara, ela não tem vidro, porque isto não é uma casa, isto é um poema. Espreita aqui, vês? Não há móveis, também não há portas. Por que eu chamo isto de janela, então? Boa pergunta. Então fica mais um pouco. Pousa esse peso, desamarra o cabelo. Oi, eu reparei logo em ti, sabes? Estavas a caminhar com muita pressa de... nada. Eu também ando assim. E depois às vezes entro num poema. Há vários vazios por aí. Nunca tinhas reparado? É porque nunca tinhas parado. Se não se parar, como é que se vai reparar? Está pronta a chuva. Pronto. Chuva e chocolate é a receita certa de parança. Dizes tu, portanto, que se não há portas cá dentro, não pode isto ser uma janela para fora, pois não existindo assim o próprio dentro e o próprio fora, não haveria precisança de janela. O próprio conceito de janela se tornaria absurdo sem o dentro e o fora que a condicionam à função de ser janela. Isso está tudo muito certo, do ponto de vista arquitetónico, mas já te disse, isto não é arquitetura, isto é um poema. Achas que só o ramo é que está na árvore? A árvore está toda ela no ramo esquartejado, assim como um país inteiro está no exilado, e a vida toda se deixa conter num segundo de ponteiro, assim como o universo cabe no teu cabelo, assim desamarrado. Então, não são só o dentro e o fora que têm uma janela, a janela também tem em si o dentro e o fora. Mesmo que neste preciso momento a gente já não saiba quem está fora e quem está dentro. E por isso é que isto é a janela de um poema. Serve apenas para parar, pousar o peso, desamarrar o cabelo, descansar um pouco, tomar chuva e chocolate e prestar atenção nos deuses que não te prestam a menor atenção. Que coisa mais linda. Ele reinaugura o livro, né, de certa forma. É como se chamasse novamente para vem cá. E é legal isso que você faz da prosa. Eu amo sua prosa também, o jeito que você escreve. E você consegue
em boas páginas, assim, recolocar o leitor mais desatento, que talvez tenha ido para um outro universo, ele volta e de repente ele pode voar e pode ser livre de novo. Assim. Ontem eu postei um poema do Caio Fernando Abreu, que ele fala também sobre recomeços. Eu lembro que eu tinha anotado ele não há muito tempo, mas eu tinha anotado ele acho que uns 6 meses. E ele fala assim: o recomeçar é doloroso, faz-se necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Não cabe reconstruir 2 vezes a mesma vida numa só existência. Ele, na minha opinião, ele sintetiza muito do que a gente está falando aqui. Assim. Os recomeços, quando eu converso com poetas, com amigos que estão no mesmo conflito que os leitores, vamos dizer assim, porque quando fala, nossa, eu estou com um conflito pessoal hoje, eu não sei para onde eu vou, eu preciso recomeçar, mas tem tantas formas de fazer isso e eu não sei como fazer isso, eu preciso chegar em algum lugar, eu não sei como chegar. E isso é tão emblemático porque mostra um lugar comum, né, onde todo mundo está. Essa ânsia pelo novo é um lugar que todo mundo está e talvez com intensidades diferentes. Assim. Então, esse papo nosso aqui, eu acredito que tanto o papo que eu tive com a Aline Bey e com o Rafa sobre melancolia, como com a Lua e com a Carla sobre perdão, e agora a gente falando sobre recomeço, mostra todo mundo num lugar comum. Como você fala muito de exílio, que eu acho legal, mas todo mundo se auto-exilando, né, dentro da gente em alguma proporção. E é doloroso porque recomeçar é de certa maneira colocarmos-nos sob suspeita, né? É acreditar que uma beleza diferente possa ser construída, né? E isso não é fácil, colocar-se sob suspeita nós mesmos, a forma como como temos vindo a fazer as coisas, a levar a vida. Mas eu acho que o que me faz recomeçar também é essa busca da beleza, né? de novas formas de poder ver a vida de uma maneira bonita e poética. Mais do que ser feliz, tanto que eu não desejo feliz ano novo, eu desejo que seja bonito, porque acho que a tristeza também pode ser bonita. Eu escrevi também no Instagram um texto que tem a ver com isso, que tem a ver também com um verso do Tesserato, num poema que não tem título, que é o poema que abre o livro, que o título é a própria figura do Tesserato, que é The Boniteza is the New Felicidade. E eu escrevi, é bonita esta madrugada em que nenhuma outra é possível. É bonita a mentira e é por isso que se mente, para tornar mais bonito. E isso é bonito, querer o bonito. Por isso alinhavamos poesia. Poesia é uma manta sobre os ombros possíveis. Por mais que a manta seja pesada, sem ela os ombros seriam mais pesados. É desmatemática pura. É bonita esta madrugada que impediu a existência de uma outra. Nascer é isso. Tornar-se a única possibilidade. Viver depois é mentir acerca disso. Lá que é bonito é. Acho que isso é recomeçar, né? É renascer, é tornarmos novamente a única possibilidade, porque a partir do momento em que escolhemos, já não podemos ser o que não escolhemos e é isso, nascemos. Você apanha bem o que a gente está falando aqui com esse poesia. A gente está indo para a reta final, infelizmente, quase 50 minutos de papo. Mas passam rápido, né? Passa rápido demais. Com o tradicional Na Sua Estante, que é um quadro aí que a galera curte muito, as pessoas leem muito os livros que a gente indica, o que a gente está lendo, ou se você quiser falar algum livro que te acompanhou aí na produção do Tesserato, ou algo que esteja lendo, enfim, qualquer coisa que você quer indicar aí para os ouvintes. Bom, neste momento a minha leitura é Flores, do Afonso Cruz, que era um autor que eu estava em dívida, que eu não conhecia ainda, e recomendo. Eu estava à procura de um outro livro, mas eu não o encontrei, que era aquele do poeta. Vamos comprar um poeta? Vamos comprar um poeta, não havia na livraria, então comprei este.
e recomendo muitíssimo. É realmente um artifício da língua bem interessante. O Afonso que é ouvinte do Rabiscos, inclusive. O Afonso Ó, esteve aqui falando sobre Vamos Comprar um Poeta. Foi um episódio maravilhoso, a gente divertiu horrores fazendo. E se estiver ouvindo também, um beijão pra ele. não ouvi ainda, vou ouvir então. Ele é muito bom. Esse Esse livro é muito episódio. bom. Pela Dublinense, saiu pela Dublinense. Gustavo, sempre parceiro da gente também. Eu vou indicar um livro aqui que eu tô lendo, que eu comecei agora, que é maravilhoso. Que é um livro de contos, que chama Amora, da Natália Borges Polesso. Eu já queria ler esse livro há um tempo. Eu com a minha amiga queridíssima e amada Lua, a gente tem feito leituras conjuntas, eu e ela. Quero mandar um beijo para ela também. E a gente optou, aí escolhemos esse livro de contos para a gente ler junto e discutir depois e tal. Então é isso. Cali, obrigado. Como é bom falar com Obrigada. você, que delícia começar o ano com a sua poesia. Quero que você assuma o compromisso de todo livro novo vir no Rabiscos. Sempre. Eu amo falar com você, eu amo a sua poética, eu amo ser seu amigo, a gente sempre troca, a gente sempre se entende muito, às vezes a gente fica um tempo sem se falar, depois a gente conversa como se tivesse conversado horas atrás. E isso é muito bom, é bom a gente ter essas pessoas perto e eu sou muito feliz de ter você perto. E eu acho que o Brasil é muito feliz também de ter seus livros circulando, seus livros tão bonitos. Obrigado, viu? De coração. Obrigada, Tadeu, obrigada pelo convite. Posso só Claro, falar claro, o... claro. Não, porque eu falei tanto do Instagram, já agora vou dizer que é @caliboreas, que eu escrevo muito por lá. E o site caliboreas.com também, se quem quiser comprar os Só livros, ver mais segui-la coisas. e ter acesso a tudo da Cali, que vale muito a pena. Quem não a conhece, a conheça. Beijo.